Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais este encontro com Deus. Não calcula como é uma satisfação para mim poder estar aqui esta noite, poder estar consigo, podermos juntos orar, podermos juntos cantar louvores ao nosso Deus, mas também e principalmente podermos ter este momento de reflexão na palavra de Deus. Mas vamos começar exatamente com o louvor e vamos cantar aquele belo hino que nos fala de uma experiência que todos nós podemos ter com Jesus. Cada dia podemos caminhar com Jesus. Meu Deus e eu. Cante com alegria. Mesmo que não saiba cantar muito bem como eu, cante ou então ouça esta mensagem musical maravilhosa. As mãos alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me conta de outros tempos quando eternos planos Ele fez por mim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos, vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Que belo cântico, meu Deus e eu. Este é também o convite para o momento de oração. E esta noite vamos começar com a oração de intercessão. E vamos orar por todos aqueles amigos, todos eles, aqueles que têm falado conosco, que nos têm enviado e-mails, que nos têm enviado mensagens através do WhatsApp, através do Facebook e que realmente necessitam de oração. Pessoas que pedem pela sua família, pessoas que pedem para que Deus as ajude a ultrapassar um problema de saúde, a ultrapassar um problema financeiro, a ultrapassar outros problemas também significativos. Vamos orar por todos aqueles também que lutam contra a depressão, que lutam contra o medo. Vamos orar por todos esses nossos queridos. Aí mesmo onde você está, incline a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por este privilégio tão grande de podermos ter a Tua Palavra, podermos livremente meditar nela, através dela conhecermos os Teus ensinamentos, através dela conhecermos também aquelas virtudes que Tu desejas desenvolver em nossa vida. Oh, querido Pai, esta noite nós somos-te muito gratos por todas essas bênçãos maravilhosas. Mas esta noite também, Senhor, queremos interceder
por aqueles nossos queridos amigos que nos assistem, que nos veem cada quarta-feira neste momento de oração, por aqueles que sofrem em primeiro lugar, por aqueles que estão doentes, querido Pai, por aqueles que, embora tendo saúde, também enfrentam outros problemas talvez no seio do seu lar, com a sua família. Ó Senhor, queiras ajudar cada lar, cada filho teu. Ó Pai, também aqueles que enfrentam problemas porque perderam o seu trabalho, porque perderam o seu emprego. Querido Pai, que Tu também possas ajudar estas pessoas a encontrarem uma solução para este problema tremendo que é a falta de trabalho. Ó querido Pai, ajuda também aqueles que sofrem depressão neste tempo de pandemia. Realmente há pessoas que por vezes estão à beira do desespero, sem saber o que fazer. Querido Pai, possas ajudar cada uma destas pessoas, destes queridos filhos teus, que a Tua mão seja sobre eles, que possas repreender todo o mal na vida destes Teus filhinhos. E agora, ó Pai, pedimos-Te a presença do Teu Santo Espírito para este momento em que iremos abrir a Tua Palavra, em que iremos estudar acerca desta bela virtude que é a humildade. E nós Te pedimos e agradecemos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, que bom é realmente falarmos com Deus, que bom é realmente orarmos ao Senhor. Na semana passada, nós iniciamos uma série de temas que queremos levar a cabo sobre as virtudes que Deus deseja ver desenvolvidas na vida de cada um dos seus filhos. E falávamos então na quarta-feira passada acerca da fidelidade. Não sei se ainda se recorda. Exatamente, essa extraordinária virtude que Deus deseja que seja desenvolvida na minha vida e na tua vida. Hoje escolhemos falar de humildade. E vamos começar exatamente pelo princípio. Vamos ao princípio da palavra de Deus. Eu estou a falar do livro de Gênesis. Vamos ao capítulo 2, precisamente ao capítulo 2 do livro de Gênesis. E vamos ler o versículo 7. Quando Deus criou o homem, diz então a palavra do Senhor: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olhem, este texto fala-nos da forma tão simples como Deus criou o homem. Deus poderia ter criado o homem de diversas formas. Deus poderia simplesmente criá-lo pelo poder da sua palavra. Mas o texto nos diz que Deus vai usar o pó da terra como a matéria-prima para trazer à existência o homem. E nós perguntamos, por que razão Deus criou o homem do pó da terra? Existiria alguma razão? Sim, há várias razões. Mas nós vamos concentrar-nos apenas numa dessas razões. É que Deus quis mostrar realmente qual é a essência do homem, ou seja, em termos materiais, o que é que o homem é. E reparem que quando o homem pecou, e no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 19, Deus dirige-se ao homem que tinha acabado de pecar, e Deus diz: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao pó, pois dele foste tirado, pois tu és pó e em pó te tornarás. Então, Deus está realmente a dizer-nos esta noite também a cada um de nós: olha, tu és pó. Tu és pó. Mas o que é que tudo isso tem a ver com humildade? Vamos pensar na origem da palavra humildade. E vamos descobrir exatamente que a palavra humildade vem de uma raiz no grego que é humus. E humus significa literalmente terra. E essa palavra humus dá depois origem à palavra humilis. E humilis significa aquele que fica no chão, ou aquilo que fica na terra. Por isso, desta palavra humilis, vem a tradução para a nossa palavra em português,
humildade. O conceito de humildade nasce daquela raiz, humus. E segundo a etimologia da palavra, o humilde é aquele então que fica no chão ou que fica na terra. Nesta perspectiva, à primeira vista, o conceito de humildade ou o humilde ou a humildade não parece algo elevado. Porque quando nós falamos das outras virtudes, e falamos a semana passada sobre a fidelidade, e quando pensamos em fidelidade, pensamos em algo que realmente eleva o ser humano. Quando pensamos, por exemplo, em bondade, pensamos também em algo que realmente nos eleva. Assim é também com a honestidade ou com a sinceridade. Todas essas virtudes realmente elevam o homem. A coragem, a perseverança, são realmente virtudes que nos elevam. Tudo isso nos eleva. Mas agora falamos de uma outra virtude que, explicada segundo a sua raiz etimológica, significa algo que fica no chão, que é pisado. Essa é a razão que leva muita gente a compreender erradamente o que significa ser humilde. Um grande número de pessoas entende ou veem a humildade como uma fraqueza. E porquê? Porque ninguém quer ficar por baixo. Ninguém quer, segundo a etimologia da palavra, ficar no chão que é pisado. Não é assim mesmo? É claro. Quando falamos de humildade, falamos numa virtude cada vez mais rara e também cada vez mais falseada. Sim, existe a chamada falsa humildade, que leva a pessoa a sentir um orgulho por se julgar humilde. Eu costumo dizer que o pecado mais apreciado pelo diabo é a imitação da humildade. Ou seja, o orgulho que imita a humildade. A pessoa que usa a falsa humildade, ela está simplesmente enganando-se a si mesma, porque os outros a veem como ela é na realidade, mas ela apenas finge que é humilde. Mas na sua prática, pela sua atitude, percebe-se a falta da verdadeira humildade. Eu costumo dizer que humildade poucos a têm e alguns fingem tê-la. Meus queridos, é importante pensarmos de maneira correta acerca do que realmente é humildade. Alguém denominou humildade como o degrau para a sabedoria. E, na verdade, ninguém poderá alcançar sabedoria sem humildade. Podemos alcançar até conhecimento sem humildade, mas sabedoria jamais se alcançará sem humildade. A humildade permite-nos, antes de tudo, possuir a verdadeira perspectiva de quem nós somos. Há pessoas que têm uma imagem negativa de si mesmas, mas isso, e a maior parte das vezes, nada tem que ver com humildade. Outros, ao contrário, olham para si mesmos e pensam que estão acima daquilo que realmente são. A verdadeira humildade faz com que olhemos para nós mesmos com a perspectiva correta. E isso, em vez de nos rebaixar, eleva-nos e conduz-nos para uma experiência mais elevada com Deus. Quem é verdadeiramente humilde é capaz de reconhecer as suas debilidades, as suas imperfeições, as suas limitações. E isso atua como um grande estímulo que o impulsiona a alcançar ser cada dia melhor. É aqui que a humildade é o degrau para a sabedoria. Porquê? Porque o humilde cresce em sabedoria e o arrogante, ele fica exatamente onde está. Bom, conta-se que um dia um famoso pregador encontrou-se com um homem no elevador. E este homem reconheceu aquele pregador e então dirigiu-se a ele, disse-lhe: eu sei quem o senhor é, eu conheço, olha, eu sou um grande admirador seu, você é realmente um grande homem. E aquele pregador respondeu àquele homem: obrigado, meu amigo, mas na realidade
eu não sou um grande homem. Eu sou um homem comum com uma grande mensagem, de um grande Deus, Meus queridos, o que é que se opõe à humildade? Nós poderíamos aqui apresentar muito daquilo que se opõe à humildade. Por exemplo, a presunção, o egoísmo, a jactância, o orgulho, a arrogância. Sabe, o que é que Deus diz acerca da arrogância, da soberba? Nós lemos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Procure na sua Bíblia, Tiago, capítulo 4 e versículo 6. O que é que diz lá? Diz que Deus faz o quê? Que Deus resiste a quem? Aos soberbos e dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Vamos compreender melhor tudo isto acerca da humildade através de um episódio passado com Jesus. Esse episódio acha-se exatamente no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no capítulo 20. Eu convido também a abrir a sua Bíblia no capítulo 20 do Evangelho de São Mateus. Mas enquanto você procura, eu vou começar a contar este episódio, a narrar esta história. Um dia, Jesus estava reunido com os seus discípulos e uma mulher que era precisamente a mãe de dois dos discípulos de Jesus, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E esta mulher apresentou-se diante de Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, o que é que tu pretendes? O que é que tu queres? E então ela faz um pedido a Jesus. E olhem bem o pedido que esta mulher faz a Jesus. Ela diz que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Olhem só o pedido desta mulher. E sabem que a Bíblia diz que os discípulos, quando ouviram o que esta mulher disse, ficaram tremendamente indignados. Ficaram indignados. E porquê? Porque o coração deles também estava carregado de orgulho. Eles também queriam um sentar-se à direita, outro sentar-se à esquerda, ao lado de Jesus no seu trono. E agora reparem, então, como Jesus responde a esta mulher. Vamos ler capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Você já encontrou capítulo 20 do Evangelho de Mateus? Agora vamos ler então precisamente o versículo 22. Bastará lermos a primeira parte deste versículo, que diz: Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Jesus responde àquela mulher e responde também a todos os discípulos: vocês não sabem o que é que estão a pedir. Não sabeis o que pedis. Mas vejam o que é que Jesus vai dizer a seguir. Versículos 26 até ao versículo 28. Leia bem, repare bem. Jesus diz: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está a falar de quê? Está a falar do valor, da importância da humildade. E reparem, Jesus em primeiro diz: olhem, quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Quem quiser entre vós fazer-se grande, seja o serviçal. E logo a seguir, Jesus, ele coloca-se exatamente como exemplo, porque ele diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E Jesus é realmente o maior exemplo de humildade. Ninguém cresce a partir de cima. Não, é interessante, todos nós nascemos pequenininhos, é verdade, e todos nós precisamos de crescer na vida espiritual e no que tange também às virtudes que o Senhor deseja desenvolver na nossa vida. Ninguém cresce a partir de cima.
sempre crescemos a partir de baixo. Jesus disse um dia aos discípulos, quando estava rodeado de crianças, se vocês não se tornarem como meninos, não poderão herdar o reino dos céus. Você conhece essa passagem? Bom, eu quero contar-vos hoje uma pequena ilustração, uma história de um monarca que era um grande colecionador de peças de tapeçaria. Ele colecionava tapetes. Então, ele lá no seu palácio, ele tinha um salão enorme, com vários corredores, com várias paredes. E neste salão, ele tinha nas paredes tapetes, peças de arte, peças de tapeçaria maravilhosas. E um dia, este rei pôs-se a pensar e disse, eu vou contratar para o meu reino o melhor tapeceiro, o melhor artesão que eu encontrar. E então ele chamou um dos seus servos e disse-lhe, olha, vai por toda a parte, neste reino, e procura o melhor tecelão. E quando encontrares o traz, porque eu quero contratá-lo para que ele seja realmente o tecelão no meu reino. E aquele servo partiu para aquela missão. E ele viajou por toda a parte, ele falou com diversos tecelões, finalmente ele chegou a uma conclusão. Finalmente ele encontrou duas pessoas, dois tecelões, que realmente eram exímios no seu trabalho. E então ele os trouxe diante do rei. E ele disse ao rei, olha, majestade, eu olhei para o trabalho destes dois homens e realmente eu tive dificuldade em decidir qual deles é o melhor. Por isso, decide tu. E o rei disse, ok, vamos fazer o seguinte, cada um de vocês vai fazer durante um tempo um tapete. E quando terminarem o vosso trabalho, vocês vão trazer-me, eu vou apreciar o vosso trabalho. E aquele que fizer o melhor trabalho, eu o vou escolher como o tecelão no meu reino. E estes homens puseram-se realmente ao trabalho e trabalharam afincadamente durante muito tempo, muitas horas de trabalho. E finalmente chegou o dia em que eles tinham que apresentar ao rei o seu trabalho. E lá vieram os dois, diante do rei. O primeiro tecelão começou a desenrolar o seu tapete. Diante do olhar estupefacto do rei, o rei ficou admirado ao ver aquela peça de arte, aquela obra de arte. E o rei finalmente pergunta àquele homem, homem, será que isto é o melhor que tu podes fazer? Será que alguém pode fazer melhor do que tu? E este tecelão respondeu ao rei, oh, majestade, eu evolui tanto nesta arte da tecelagem que, na realidade, eu acho que ninguém poderá fazer melhor do que isto. Eu acho que isto é o melhor que existe. Ninguém poderá fazer melhor, de certeza absoluta. E o rei, então, mandou que viesse o outro tecelão. E este também começou a desenrolar a sua peça, também diante do olhar estupefacto do rei, porque realmente esta peça também era maravilhosa. E o rei agora comparava as duas peças. Ele olhava para um tapete, ele olhava para o outro tapete e via a perfeição. E então o rei estava na dúvida. Qual das duas peças a melhor, a perfeita? Qual delas? E então resolveu fazer a mesma pergunta a este segundo tecelão. E perguntou-lhe, homem, isto é o melhor que tu podes fazer? Achas que alguém poderá fazer melhor do que tu? E este homem olhou para o rei e disse, majestade, sabe, não há limite para a perfeição. Eu poderei um dia fazer algo melhor do que isto, mas precisarei de me esforçar, precisarei de trabalhar muito. E eu sei que alguém poderá fazer até melhor do que eu, porque realmente não há limite para a perfeição. E então
aquele rei que tinha que decidir, ele disse, bom, eu já tomei a minha decisão. Eu vou escolher este segundo tecelão. É deste tipo de homens que realmente eu preciso para o meu reino. Homens humildes que realmente consideram que alguém sempre poderá fazer melhor. Meus queridos amigos, no reino dos céus estarão realmente aqueles que aqui consideraram que alguém poderia fazer melhor do que eles. Esses são realmente os cidadãos do reino dos céus. Sabe, Paulo exorta a igreja quando escreve aos Filipenses. Nós vamos ler esse texto, procure a sua Bíblia, o livro de Filipenses, no Novo Testamento, e vamos ler exatamente o capítulo 2 do livro de Filipenses, da Epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo exorta a igreja sobre a humildade. Vamos ler os versículos 3 e 4. Repare, Paulo diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Em primeiro lugar, o que é que Paulo aqui está a fazer? Ele está a exortar a igreja à humildade. Mas agora reparem o que é que Paulo vai fazer depois. Nos versículos 5 até 8, nós vamos ler, versículos 5 até 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. O que faz Paulo a seguir? Primeiro, Paulo exorta a igreja à humildade, mas depois Paulo apresenta Jesus como modelo de humildade. E que modelo? Paulo diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, diz que ele se humilhou por amor de nós. Ele fez-se homem, ele veio viver entre nós, ele morreu, recebeu a morte de cruz. Sim, Jesus é o maior exemplo, não há dúvida, de humildade. Mas reparem que depois Paulo conclui falando da exaltação, porque todo humilde será realmente exaltado. E Jesus se humilhou aqui neste mundo, quando veio viver entre nós, mas a Bíblia diz, e Paulo, na sua carta aos Filipenses, a partir do versículo 9, então ele fala da exaltação de Cristo, da forma como o Pai exaltou a Jesus. Diz, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Oh, meus queridos, quando no nosso íntimo nos sentimos mais importantes do que os outros, ou porque temos mais estudos, ou porque temos contribuído mais para a igreja, ou porque somos os crentes mais antigos na igreja, é sinal de que algo está realmente errado na nossa vida. É sinal que nos esquecemos daquilo que somos na realidade e que na igreja só um realmente é importante, e esse é Jesus. Hoje eu quero concluir com o texto que encontramos no Antigo Testamento, exatamente no livro do profeta Jeremias. Eu convido a procurar já na sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 a 24. Vamos ler este texto. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto,
em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que diz aqui o Senhor, ele diz, olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas se alguém tiver que se gloriar, glorie-se em quê? Ele diz, em entender e em conhecer que eu sou o Senhor. Sim, qual é a maior glória? A maior glória que nós podemos querer ou que nós podemos ter é conhecer Jesus. Essa é a maior glória. E eu pergunto, esta noite, você conhece Jesus? Se calhar você responde sim. Sim, pastor, eu conheço Jesus. Eu digo então, amém. Deus seja louvado por isso, você conhece Jesus. Poderá haver alguém que diga, eu estou agora tentando conhecer Jesus. E eu digo, amém. Você está a tentar conhecer Jesus. Amém. Alguém também pode dizer, não, eu ainda não conheço Jesus. Então eu lhe direi, conheça Jesus. Através da sua palavra, conheça Jesus. Porque a maior glória que o homem pode ter é exatamente conhecer Jesus. Um dia, Jesus falava com seus discípulos sobre como encontrar a paz interior. Há tanta gente hoje que procura a paz interior, não é mesmo? E Jesus falava com seus discípulos exatamente acerca disso, como encontrar a paz interior. Isso está lá registado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11 e no versículo 29. Se quiser acompanhar a leitura, eu já tenho aqui este texto marcado em Mateus, capítulo 11, versículo 29, e Jesus dizia assim aos seus discípulos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Todos nós temos ou precisamos crescer em todas as virtudes. Mas nesta noite, meu querido, o Senhor apela ao nosso coração a respeito da humildade. Talvez hoje nós reconhecemos que precisamos de ser mais humildes nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Se você realmente sente essa necessidade, então eu digo amém. Amém. Então, aceite também o convite de Jesus. Aprenda com Jesus, que é manso e que é humilde de coração. Vamos cantar esta noite, ao concluirmos este belo hino que nos fala de um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. Quer dizer, quebra o meu orgulho. Quebra a minha jactância. Quebra a minha vida e fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos cantar com alegria e depois voltaremos para a oração. Teu querer, Senhor.
que belo cântico. Eu quero ser um vaso novo. Meu querido amigo, antes de orarmos, de nos despedirmos com oração, eu quero convidá-lo para que na próxima quarta-feira volte, esteja conosco. Vamos estudar acerca de uma das mais belas virtudes que Deus quer ver desenvolvida na nossa vida. Este é o convite. Se quiser entrar em contacto conosco através do nosso telefone, é um 933-93-9291, pode colocar as suas perguntas, pode também, através desse número, fazer os seus pedidos de oração, que nós estaremos aqui também orando por você. Esta noite eu convido então a inclinar a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque tu desejas ver desenvolvida na nossa vida estas maravilhosas virtudes. A semana passada, Senhor, refletíamos sobre a fidelidade. Oh, Senhor, ajuda-nos realmente a sermos teus filhos fiéis. Mas hoje tu nos lembras da importância da humildade na nossa vida. Ajuda-nos a sermos realmente sinceros na nossa humildade. E que realmente, Senhor, tu possas ajudar-nos no propósito de cada dia manifestarmos ações de verdadeira humildade e que tu sejas honrado por isso, querido Pai. E agora, Senhor, que nos despedimos nesta noite, queremos pedir-te a tua bênção de paz e que na próxima quarta-feira possamos voltar a estar juntos para mais um encontro contigo. E nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.